Apresentação. Acadêmico Rosilene Santana Brandão da Silva, disciplina Estágio Curricular Obrigatório 2, Ensino Fundamental. Área de concentração, metodologia de ensino, tema, a importância da escrita e da leitura no processo da alfabetização. Justificativa. Um dos processos de integração da criança na escola se dá através da aquisição da leitura e da escrita. Entender o processo de alfabetização das crianças através da leitura e escrita, condição esta fundamental à integração na vida social. Oferece oportunidades de compreensão e respeito do universo da relação que influencia na construção da existência da criança. E é nesse momento que o desenvolvimento humano ocorre a partir do entendimento do significado do mundo. É preciso entender e colocar em prática este processo, levando aos alunos leituras interessantes que produzam uma identificação com a vivência diária de cada um. A leitura não pode ser vista como unicamente limitada à transmissão de conteúdos em sala de aula, mas também visa formar o hábito como aquisição de conhecimentos constantes para a vida. É interessante que a leitura seja aplicada como encantamentos, sendo assim, o aluno vai buscar a aprender e compreender mais e mais. Objetivos: desenvolver a leitura e a escrita, assumir a sala de aula, elaborar plano de aula, elaborar atividades voltadas ao aprendizado do aluno, desenvolver o relacionamento aluno e professor, professor e aluno, estimular o gosto por ler e escrever, formar bons leitores e escritores. Fundamentação teórica. Antunes, 2004, página 60. Observa que a maturidade de escrever textos adequados e relevantes é uma conquista, uma aquisição, isto é, não acontece gratuitamente por acaso, sem ensino, sem esforço, sem persistência, supõe orientações, vontade, determinação, exercício, prática, tentativas. O domínio da escrita como da leitura abrange capacidades que são adquiridas no processo de alfabetização, incluindo desde as primeiras formas de registro alfabético até a produção autônoma de textos. Os erros nessa perspectiva não são vistos como falhas ou equívocos. Eles são esperados, pois se referem a um momento evolutivo no processo da aprendizagem. Eles têm um importante papel no processo de ensino, pois informam ao professor sobre o modo próprio dos alunos pensarem naquele momento. E escrever, mesmo com os erros, permite com que os alunos avancem, uma vez que só escrevendo é possível enfrentar certas contradições. Metodologia. No meu estágio de observação, eu vou observar a rotina da professora com os alunos, os horários, como recebê-los, como falar com eles, como ensinar o assunto para o entendimento deles, qual a faixa etária deles, o nome deles, suas personalidades, onde fica cada local da escola, tipo banheiro, cozinha, bebedouro, secretaria, entre outros. Na minha regência, eu receberei os alunos, organizarei seus devidos lugares. Logo após faremos a oração do Pai Nosso, depois cantaremos a musiquinha Boa tarde, colega, como vai? Depois teremos uma roda de conversa sobre o assunto da aula, explicarei o assunto da aula e como fazer a atividade. Logo após passarei a atividade, depois teremos um momento de brincadeiras no parquinho do pátio, depois passarei atividades no caderno para casa. Logo após organizarei para a hora da saída. Observação. A Escola Municipal Gemílio José das Mercês possui 3 turnos de funcionamento, sendo matutino com turmas atendendo do G4 ao 3º ano, com 62 alunos da faixa etária de 4 a 10 anos de idade, com os horários de 7h30 às 11h30. O vespertino com 2 turmas, atendendo do 4º ao 5º ano, com 27 alunos da faixa etária de 10 a 15 anos, com os horários de 1h30 às 4h30. O noturno com 3 turmas, atendendo do 1º ao 5º ano, com 20 alunos da faixa etária de 30 a 65 anos, atendendo em todos os turnos com a modalidade de ensino presencial. Entre os 3 turnos são 17 funcionários, com a existência de equipe de apoio como psicopedagogos, psicológicos, médicos, fonoaudiólogos e entre outros. Os pais ou responsáveis se dirigem à escola quando tem reuniões para tratar de assuntos pedagógicos e familiares e quando tem um evento escolar, tipo formatura, festa de encerramento, entre outros. A infraestrutura da escola é um prédio de 1º andar próprio, possui um poço artesiano para consumo da água e distribuição para manter a limpeza escolar. A energia possui 4 salas de aula que são amplas, onde realizam reuniões e outros eventos quando necessitam. Possui 2 depósitos, uma cozinha, uma diretoria, um recreamento, um banheiro com rampa para alunos com deficiência. Possui um datashow, um microsystem, uma caixa de som amplificada, um som portátil, 2 TVs, 2 aparelhos de DVD, 2 computadores, 3 impressoras, 2 notebooks e uma máquina fotográfica. A organização do projeto político-pedagógico e regime escolar da Escola Municipal Gemílio José das Mercês está embasada nos princípios que norteiam a escola democrática, pública e gratuita. O documento que alicerça esta proposta é a Lei de Diretrizes da Educação 939496. Roteiro e entrevista de plano de aula. Plano de aula. Disciplinas: língua portuguesa. Assunto: produção e interpretação de texto. Objetivo da aprendizagem:
Compreender a importância da leitura e da escrita. Desenvolver a leitura através de atividades com escritas e leituras. Estimular a curiosidade natural da criança. Desenvolver a criatividade e a imaginação. Conteúdo programático. Acolhida, oração, música, roda de conversa, atividade xerocopiada, brincadeiras livres no pátio e atividade para casa no caderno. Recursos. Papel ofício, livro de contos infantis, lápis e borracha. Sequência didática. Música. Boa tarde, coleguinha. Boa tarde, coleguinha, como vai? A nossa amizade nunca sai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, coleguinha, como vai? Boa tarde. Roda de conversas. Para compreender a importância da leitura e da escrita, conhecer como cada aluno lê as palavras e escreve as, quais as dificuldades, quais os aceitos, quais livros tem interesse em ler, e entre outras coisas. Avaliação. Observar e registro quanto o interesse e a participação na leitura das atividades desenvolvidas durante a aula. Observar se houve avanço na leitura e na escrita e se houve percepção visual. Referências no site de imagens. Vivência do estágio. Realizei meu estágio na Escola Municipal de Emílio José da Mercê, estou na cidade de Santo Antônio de Jesus, Bahia, no bairro de Salto do Aonça, zona rural com a turma do 5º ano, que tem no total 18 alunos, a faixa etária de 10 a 14 anos. Eles frequentam as horas geralmente de segunda a sexta-feira, durante o turno vespertino e durante os 2 sábados letivos que tem em cada mês. No turno matutino, eles participam das atividades regularmente, eles apresentam dificuldades na alfabetização em relação à escrita e à leitura. Alguns apresentam desinteresse em relação a aprender o novo, mas a professora regente conhece os alunos e o gosto de cada um. E com isso ela traz estratégias geralmente para que os alunos tenham interesse a aprender e compreender a leitura e a escrita. E com essas estratégias pedagógicas, ela consegue trazer a compreensão dos alunos e a estimular o interesse deles. E assim eles conseguem aos poucos realizar as atividades propostas para o ensino e aprendizagem de cada um deles prazerosamente. Referências, link da apresentação, a importância da leitura e da escrita no processo de alfabetização. Comunicado Serasa.